Será que existe filósofo brasileiro? Quem são os filósofos brasileiros? Existe aqui Leandro Carnal, que ele não é filósofo, mas ele se considera historiador. Já tem o Mário Sérgio Cortella, que ele já considera filósofo. Tem o Clóvis de Barro, que ele considera mais advogado ou professor de filosofia do que propriamente filósofo. E tem o Luiz Felipe Pondé, que ele já se considera um filósofo. Tem o Olavo de Carvalho, que ele se autoproclamou filósofo. Tem os filósofos, que o Olavo de Carvalho cita bastante, que é Mário Ferreira dos Santos. E também tem o filósofo Miguel Reale. O Mário Ferreira, eu acho que é um dos que mais produziu uma obra aí que talvez a gente possa considerar que tem um sistema filosófico. Mas o que a gente pode considerar como filósofo realmente? Quem faz graduação, pós-graduação, mestrado, no Brasil já é considerado filósofo. Mas, normalmente, um filósofo, ele quase não vai ser reconhecido de forma assim pelo povo. Porque, normalmente, um filósofo, quando ele escreve uma teoria ou quando ele bola uma teoria, a sua teoria normalmente está 50 ou 100 anos à frente do seu tempo. Porque, normalmente, o filósofo, ele pega uma teoria, ele bola uma teoria e pega essa teoria para refletir ou interpretar a realidade, analisar a realidade. Existem alguns tipos de filósofos que a gente pode considerar filósofos, mas se a gente for aprofundar, não é filósofo. Primeiro, a pessoa que fala de filosofia é professor de filosofia. A pessoa que estuda obras filosóficas é um estudante de filosofia. A pessoa que estuda um filósofo específico é um pensador, porque ele usa a obra de um filósofo ou de um outro filósofo para fazer uma análise da realidade, mas ele ainda não usa a sua própria razão, o seu próprio pensamento para analisar a realidade. Agora existe uma quarta via aí, que é um filósofo, a gente pode chamar de filósofo nato, que ele bola um sistema, ele bola um sistema um pouco complexo para interpretar a realidade. Normalmente a filosofia ela só nasce quando a sociedade ela chega no seu ápice. Exemplo, quando Atenas chegou no seu ápice de uma polis organizada, política, com leis e etc., aí sim apareceram os filósofos questionando essa polis e ao mesmo tempo trazendo teorias ou explicações alternativas sobre a realidade. Quando o Império Macedônico atingiu o seu auge, apareceu filósofos como filósofos estoicos e epicuristas para explicar a realidade a partir de uma explicação histórica, como a Sêneca e Zenão de Cítio. E também, quando apareceu o ápice da filosofia cristã, a filosofia cristã começou a se proliferar ali no Oriente Médio, apareceu Santo Agostinho e Tomás de Aquino para trazer um sistema, uma doutrina filosófica que explicasse o cristianismo. Então, toda vez que o filósofo bola uma teoria, ele usa essa teoria, esse sistema dele, para explicar a realidade. Um sistema que consegue abarcar. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles têm uma filosofia, eles são filósofos porque eles têm uma reflexão que consegue abarcar a realidade e foi produzida por eles mesmos. Os estoicos têm uma filosofia, tem um sistema que abarca a realidade, que foi produzida por eles mesmos. Mas não quer dizer que esses filósofos eles não têm influência de outros. Sempre tem, mas muitas vezes eles se tornam autônomos na sua forma de fazer reflexão. E vem Santo Agostinho, que ele traz também uma reflexão cristã. Ele traz uma filosofia cristã, com fundo ali da reflexão de Jesus e do pensamento cristão. Ele tenta abarcar uma explicação da realidade. Então, a filosofia, ou o filósofo, ele produz filosofia quando um sistema já está estabelecido. Enquanto que o sistema não se estabelece em si, não dá para você ver o todo ou tentar ver a realidade. E muitas vezes esse sistema do filósofo não vai ser reconhecido nesse período atual. Porque às vezes ele está tão à frente, ele está percebendo uma coisa que está tão distante da realidade aqui, porque você vai só conseguir compreender aquilo que ele falou 20 anos depois. Porque quando aquilo que ele falou começar a ficar mais claro para você. Normalmente o filósofo, no seu sistema, ele tenta ver aquilo que as pessoas não veem.
O filósofo, muitas vezes, ele abstrai da realidade. E muitas vezes ele não vai ser bem compreendido. E normalmente, um professor de filosofia fala aquilo que já existiu, tenta interpretar aquilo para os alunos conseguem compreender porque aquilo já passou, a gente já tem uma luz maior. Um estudante de filosofia, ele olha os filósofos e o pensamento dos filósofos, ele consegue compreender melhor porque aquele filósofo já passou na época dele, você já está distante, você consegue ter uma visão mais ampla da realidade. Um cara que se fundamenta em um pensador, ele às vezes ele nem compreende o pensador, mas ele gosta do pensador, ele consegue reproduzir as ideias do pensador e consegue usar aquelas ideias para fazer uma análise da realidade. E normalmente o filósofo ele está pensando, muitas vezes ele não vai divulgar suas ideias para o grande público, porque o grande público não vai entender e vão interpretar muitas vezes errada. Então, normalmente, para ser filósofo, a gente vai desconfiar quando a pessoa ela fala para o grande público. Normalmente está sendo, no máximo, um professor de filosofia, está sendo um estudante de filosofia, e normalmente o estudante nem sempre ele fala para o grande público, ele fala só para si mesmo, estuda só para si mesmo e junto com um grupinho específico. Então esse aqui eu vou até descartar, então fica só o professor e o pensador. O professor, ele fala de muitos filósofos, mas não tem um aprofundamento nesses muitos filósofos, só sabe falar de cada época, de cada filósofo específico, e tem um pensador que se aprofundou em um filósofo específico. Então, na realidade, ser filósofo é mais complexo do que a gente pode pensar, porque a pessoa precisa se esforçar para ver a realidade e para interpretar a realidade a partir do seu próprio sistema, não usando o sistema de outro, mas agregando da reflexão de outros filósofos anteriores para que assim possa criar algo genuíno, algo inovador dentro do seu sistema ou dentro da filosofia que ele quer fazer. Espero que esse conteúdo não ficou bagunçado aqui, foi difícil pensar isso aqui, mas espero que você possa entender essa diferença aí entre filósofos, pensadores e professores de filosofia. Normalmente eu me considero mais como professor de filosofia do que filósofo. Não me considero estudioso nem pensador ainda. Tchau, tchau. Fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação. Fui!